Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Ana menos a mulher de oração. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar na história emocionante de Ana, uma mulher que transformou a dor e a humilhação em uma oração poderosa que mudou não só a sua vida, mas a história de toda uma nação. Esta é uma narrativa sobre a esterilidade e o sofrimento, a fé perseverante e o cumprimento de um voto, feito no santuário do Senhor. Vamos descobrir como a tristeza profunda de uma mulher se tornou o ponto de partida para o nascimento de Samuel, o grande profeta de Israel, e a prova De que Deus ouve e responde ao clamor dos seus filhos, mesmo no silêncio da dor. Introdução. A heroína e o conflito. A história de Ana se desenrola em Ramatais-Ofim, nas colinas de Efraim, no período dos juízes. Seu marido, Eucana, era um levita, temente a Deus, que praticava a poligamia, uma concessão cultural da época, mas que gerava grande sofrimento. Eucana tinha duas esposas: Penina, que lhe havia dado filhos, e Ana, a quem ele amava profundamente, mas que era estéril. A esterilidade era uma fonte de profunda vergonha e tristeza em Israel, vista como uma maldição ou um sinal de desfavor divino. O conflito central de Ana não era apenas a ausência de um filho, mas a perseguição constante de sua rival. Penina, cheia de inveja por ser menos amada, usava o sofrimento de Ana para humilhá-la e provocá-la anualmente, especialmente durante as peregrinações anuais a Siló, onde estava o tabernáculo. A Bíblia diz que Penina a provocava excessivamente para a irritar. Todos os anos, quando a família ia a Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor, Eucana dividia as porções de carne do sacrifício para Penina e seus filhos, mas dava a Ana uma porção dupla, mostrando seu amor. No entanto, este favor só intensificava o ciúme de Penina, que fazia Ana chorar e perder a vontade de comer. O amor de Eucana era um consolo insuficiente para a dor da alma de Ana. O seu conflito era a dor silenciosa da esterilidade e a humilhação constante que a impediam de sentir a alegria da presença de Deus. O encontro tenso, o voto no templo, a angústia de Ana era insuportável. Certa vez em Siló, depois da refeição anual, Ana não aguentou mais a dor e a provocação. Ela se levantou e foi orar no tabernáculo, onde o sacerdote Eli estava sentado à entrada. Sua oração não foi verbalizada em voz alta, mas em profundo quebrantamento do espírito. Ela chorava amargamente e gemia diante do Senhor, movendo os lábios sem emitir som. A cena era tão incomum que o sacerdote Eli, idoso e com visão fraca, interpretou mal seu desespero. Ele pensou que Ana estava bêbada e a repreendeu. Até quando você continuará embriagada? Livre-se do vinho. O líder espiritual da nação falhou em reconhecer o sofrimento sincero diante de Deus. Ana, porém, não se ofendeu com a repreensão. Com dignidade, ela explicou a verdade de sua alma. Não, meu senhor. Eu sou uma mulher com uma alma amargurada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não considere a sua serva como uma mulher inútil, pois a minha oração é fruto da minha grande angústia e aflição. Ela estava, de fato, em um encontro direto com Deus. Neste momento de extrema sinceridade, Ana fez o seu voto solene ao Senhor dos Exércitos. Se tu olhares para a aflição de tua serva, te lembrares de mim, e me deres um filho homem, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e nunca passará navalha na sua cabeça. Ou seja, ele seria um nazireu. Eli, ao ouvir a explicação, finalmente respondeu com uma bênção. Vá em paz. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. A partir daquele momento, a atitude de Ana mudou drasticamente. Ela comeu, e seu rosto não estava mais triste. Sua fé havia transformado sua amargura em esperança. O milagre, o nascimento e a entrega do profeta, o Senhor, se lembrou de Ana. A Bíblia é direta. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Pouco tempo depois,
Ana engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, que significa ouvido por Deus. Um testemunho vivo de que sua oração havia sido respondida. O milagre não terminou no nascimento. Ana não subiu a Siló com sua família no ano seguinte, pois havia feito uma promessa de que só subiria para cumprir o voto e entregar a criança ao serviço do Senhor. Quando o menino Samuel foi desmamado, o que podia levar alguns anos, Ana cumpriu sua palavra, com a mesma fidelidade com que havia orado. Ela levou Samuel, ainda muito pequeno, a Siló, juntamente com sacrifícios e ofertas. Ao apresentar a criança a ele, ela declarou o cumprimento de seu voto. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui, orando ao Senhor. Por este menino eu orei, e o Senhor me concedeu o que lhe pedi. Por isso, eu também o dedico ao Senhor. Por todos os dias de sua vida, ele será dedicado ao Senhor. Não houve hesitação ou dor egoísta, apenas gratidão. O milagre foi o nascimento, mas o clímax da fé foi a entrega total do dom de volta a Deus. Após a entrega, Ana proferiu um dos mais belos hinos de louvor e adoração da Bíblia, conhecido como o Cântico de Ana. Nele, ela exalta a soberania de Deus, que levanta o pobre do pó e exalta a força dos humildes sobre a arrogância. Seu coração, antes amargurado, transbordava de alegria e reconhecimento. Por sua fidelidade, o Senhor abençoou Ana novamente, dando-lhe mais 3 filhos e 2 filhas, garantindo que a sua história não fosse lembrada apenas pela dor, mas pela abundância da graça. A lição e aplicação. O poder da oração fiel, pequenos heróis. A vida de Ana nos oferece lições eternas sobre como devemos nos relacionar com Deus em meio à aflição. Orações em espírito e verdade. Ana nos ensina que a oração mais poderosa não é a mais eloquente, mas a mais sincera e quebrantada. Ela derramou sua alma diante de Deus, expondo sua dor sem reservas. Nos momentos de maior angústia, não precisamos de palavras perfeitas, mas de um coração aberto e humilde. A fé que muda o rosto. O momento em que Ana aceita a bênção de Eli e sua tristeza desaparece é o ponto de virada. A fé verdadeira, mesmo antes de ver o milagre, traz paz e muda a nossa atitude diante do problema. Ela confiou na promessa de Deus e parou de se deixar humilhar pelo sofrimento. A fidelidade da entrega. O maior ato de fé de Ana foi devolver Samuel. Ela não agarrou o milagre, ela o ofereceu ao doador. Esta é a essência do discipulado. Reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. O que oferecemos de volta a Deus sempre retorna para nós em bênçãos ainda maiores. Ana recebeu mais 5 filhos. Portanto, pequenos heróis, não deixem que a provocação ou a dor da alma os impeça de orar. Levem suas lágrimas e seus votos ao Senhor. Confiem na sua resposta e sejam fiéis em devolver a Ele os seus dons. Conclusão. A história de Ana é a prova de que Deus responde aos que oram com perseverança e fazem votos com fidelidade. Que seu clamor seja ouvido. Se você se sentiu encorajado pela fé e pela perseverança de Ana, por favor, curta este vídeo, para que esta mensagem de esperança e oração chegue a mais corações. Compartilhe-o com seus amigos e, claro, inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Ative o sininho para não perder as próximas aventuras. E lembre-se, Deus transforma a amargura em cântico de louvor. Oração, Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecemos pelo exemplo de Ana, que nos ensina a derramar nossa alma em oração. Perdoa-nos pelas vezes em que desistimos de orar por causa da dor ou da vergonha. Ajuda-nos a ter a mesma fé perseverante e a mesma fidelidade para cumprir os nossos votos. Que as nossas tristezas se transformem em cânticos de louvor e que o Senhor se lembre de nós, assim como se lembrou de Ana. Que a nossa vida e os nossos dons sejam dedicados ao teu serviço, assim como Samuel foi. Amém. Lembre-se, o milagre começa quando o coração se derrama em oração. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Pequenos heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.